Sean Gathright não teve nenhuma participação nos tiroteios que aconteceram aqui em Tampa. Ele era um jovem de apenas 18 anos que se viu envolvido em um turbilhão aqui em Tampa. Ele foi envolvido em algo do qual, como vocês ouviram nestas últimas 5 semanas, ele nunca fez parte. E como as evidências mostraram a vocês, e como vou descrever em mais detalhes, ele não fez nada para conscientemente ajudar ninguém a cometer esses tiroteios que aconteceram em Tampa. O caso do Estado, como qualquer caso criminal, na verdade, pode ser visto como um quebra-cabeça. E o trabalho da polícia e do promotor é tentar juntar as peças. No fim, é você quem decide se elas se encaixam. Se você já montou um quebra-cabeça, e acredito que todos já fizemos isso, sabe que há momentos em que vê uma peça. Ela parece que deveria encaixar nesse lugar. As cores são iguais, o formato parecido, mas ao tentar encaixar não cabe. Essa é a natureza dos quebra-cabeças, por isso são divertidos. Sean Gathright é uma daquelas peças do quebra-cabeça. E é por isso que temos o sistema que temos. É por isso que todos vocês estão aqui. Nosso sistema de justiça não é perfeito, mas é o melhor que o mundo já viu. E um dos motivos para isso é que temos proteções para garantir que as pessoas não sejam condenadas injustamente. Uma dessas proteções é exigir que o Estado prove para vocês, além de qualquer dúvida razoável, que uma pessoa é culpada. Agora, é conveniente começar de onde o Sr. Gonzalez parou ao falar sobre dúvida razoável. É exatamente aí que vou começar. Vocês ouvirão muitas instruções sobre a lei amanhã. Mas uma delas será a definição de dúvida razoável. E o nosso Estado, eu diria, tem uma maneira estranha de definir dúvida razoável, porque começa primeiro definindo o que ela não é, antes de definir o que ela é. E talvez tenhamos discutido essa instrução na seleção do júri semanas atrás, mas vocês ouvirão amanhã que dúvida razoável não é uma dúvida meramente possível, especulativa, imaginária ou forçada. Tal dúvida não deve influenciar vocês a dar um veredicto de não culpado se vocês têm uma convicção firme de culpa. Por outro lado, e é aqui que começa a definição de dúvida razoável, se depois de considerar, comparar e avaliar cuidadosamente todas as provas, não houver uma convicção firme de culpa. Ou se você tem uma convicção, mas ela não é estável, e sim vacilante e hesitante, então a acusação não foi provada além de qualquer dúvida razoável. A orientação, como o Sr. Gonzalez disse a vocês, continua dizendo algumas frases, depois que a dúvida razoável pode surgir das provas, da falta de provas e de conflitos nas provas. Eu vou tentar basear meu argumento nessas três áreas. Vou começar falando sobre as provas e os conflitos entre as provas, porque eles meio que andam juntos neste caso, eu diria. Quero começar falando sobre registros telefônicos, pois vocês ouviram bastante sobre isso, de vários tipos, sinceramente. Uma coisa que quero lembrar a todos é que o telefone do Sr. Gathright nunca foi realmente coletado como evidência. A polícia usa registros de torres de celular e dados do iCloud obtidos por mandado de busca. Mas uma coisa sobre a qual quero falar um pouco é o mapeamento do celular, porque vocês ouviram muito sobre isso de algumas testemunhas diferentes. Vocês ouviram sobre isso primeiro do detetive Klein, que foi encarregado de sair e tentar corroborar onde havia determinados registros de torres de celular. Ele mesmo falou que isso muitas vezes é um jogo de adivinhação. É uma estimativa feita a partir dos registros que as companhias telefônicas mantêm para maximizar sua cobertura. Vocês ouviram sobre o Timing Advance e os registros detalhados de chamadas. Estou mostrando para vocês uma captura de tela da prova 77 da acusação. Vocês devem lembrar da dificuldade para reproduzi-lo. Tivemos que esperar 5 minutos para carregar, então não vou repetir. Já foi um dia longo. Vocês terão o vídeo na sala de deliberação para assistir. É muito mais fácil reproduzir em um computador do que no sistema que temos aqui.
Mas este é um captura de tela que mostra isso às 4h45 da manhã. E você vai ver que ele tem vários registros, e este é o número de telefone do Sr. Gatright. Registros que vão de mais ou menos 4h34 até 4h45. Bem no intervalo em que os tiroteios acontecem, você vai ver que há vários registros nessa área por volta do horário do tiroteio. Mas, ao mesmo tempo, às 4h39, o telefone está registrando no setor norte dessa torre, que abrange o Airbnb. Também fica logo ao sul da Avenida Fletcher, bem ao norte dos tiroteios. Se você se lembra, o detetive Ramos descreveu essa área, e realmente é tudo que está envolvido nesse caso. Vai de pouco ao norte da Fletcher, ao sul até a Bush, basicamente entre a Nebraska e um pouco além da McKinney. Mas bem entre o Airbnb e o local do tiroteio fica todo o campus da USF. Então, como ele descreveu, para ir de um ao outro você tem que passar pela USF ou dar a volta por aqui. Então, esses acessos, eu acredito, sugerem para você. E vou te mostrar outro que é um captura de tela das 4h54, que é um pouco depois do homicídio. E aqui temos celulares se conectando a torres por toda essa área. Mostro isso para deixar claro que esses registros não servem para determinar uma localização exata. Porque nesse intervalo o celular está se conectando em toda essa área em apenas cerca de 10 minutos. Mas uma coisa da qual você pode ter bastante certeza com esses registros, e o detetive Ramos até descreveu isso, é que os telefones têm 3 conjuntos, as torres têm 3 setores. E embora seja uma estimativa dizer onde o telefone pode estar dentro do alcance da torre, uma coisa da qual podemos ter bastante certeza é que ele está dentro de um dos 3 setores da torre. E se você olhar de perto esses registros do celular, eles estão basicamente quase todos, se não todos, no setor norte dessas torres. Há alguns nos lados leste ou oeste que cobrem parte da área norte, mas quase todos estão nos setores norte das torres. E isso é muito importante por causa desta torre bem aqui. Porque sabemos que a torre está bem aqui nesta área do campus da USF, e realmente no lado norte do campus da USF. E o telefone atinge o setor norte dela em questão de segundos de quando o tiroteio está acontecendo. Agora você pode estar se perguntando, bem, como esses outros registros estão acontecendo aqui embaixo? Bem, de novo, eles estão nas faces norte das torres. Então, é perfeitamente razoável que o telefone possa estar mais distante, mas se conectando ao sinal mais forte, que pode ser um desses, mas não pode, de forma razoável, estar ao sul desta torre, porque não estaria atingindo aquele setor da torre. Isso é a única coisa que sabemos. E de novo isso estará ali atrás. Você terá o PowerPoint real. Reproduza e observe atentamente onde os celulares são detectados. Isso mostra não só como é pouco confiável sugerir que esses registros de torres podem te dar localizações específicas, mas preste atenção ao setor que está sendo atingido. Porque não há explicação, e você não ouviu uma explicação de como estamos no lado norte desse setor, justamente quando o tiroteio acabou de acontecer. Agora, muita coisa também foi retirada do telefone, eu diria, mas na verdade veio do mandado de busca do iCloud. E o Estado meio que escolheu certas evidências para destacar e sugerir que isso indica culpa. Eu peço que vocês olhem para o quadro completo, prestem atenção aos horários e prestem muita atenção a todas as evidências em torno dessas coisas que foram retiradas do telefone. Vocês ouviram sobre isso, e Franklin? Eu nem sei porquê, mas vocês ouviram sobre a conta do Instagram do Sr. Gatright. Mas o detetive Ramos disse ele mesmo que realmente não havia nada relevante na conta do Instagram dele. Havia de outras pessoas, mas não da conta do Sr. Gatright. Outra coisa que vocês vão perceber ao analisar os registros telefônicos é que há pouquíssima comunicação entre o Sr. Gatright e qualquer um dos outros réus, com exceção do Sr. Chance, que é amigo dele, mas, novamente, quase nenhuma comunicação entre ele e qualquer um dos Murphys ou qualquer outra pessoa que supostamente esteve envolvida nisso.
suposta conspiração. Uma das coisas, porém, sobre a qual vocês ouviram bastante é aquela mensagem de texto do Rashad Murphy para o Sr. Gathright. E este é outro exemplo. Você observa essa peça do quebra-cabeça. Pode parecer que ela se encaixa à primeira vista. Mas aqui está o que eu quero que você preste atenção nisso. E é por isso que ela não encaixa. Essa mensagem de texto foi supostamente enviada para o Sr. Gathright, em resposta à conversa que Isaiah Chance está tendo com Charles Jones e outras pessoas online. E o que foi dito é: primeiro, temos coisas maiores para resolver. E então Rashad Murphy está dizendo que eles não valem a nossa energia. Isso é em resposta ao Chance conversando com Charles Jones e seu grupo. O próprio Rashad Murphy está dizendo que eles não valem a nossa energia. Isso não sugere que tenha algo a ver com Charles Jones. Isso sugere que não tem nada a ver com Charles Jones, porque ele está dizendo que aquelas pessoas com quem Chance está conversando não valem a nossa energia. Há uma sugestão de que isso está dizendo que Sean Guthrie faz parte de algum plano, mas quando você analisa mais a fundo, na verdade sugere exatamente o oposto. Agora, o que mais sabemos sobre isso? Essa mensagem foi enviada em 8 de junho